redação, a aula de redação, ela é ela tem que ser bem interativa. Então, eu pedi para o Lucas ver a questão do horário de um sábado para a gente, porque pelo celular eu não consigo fazer muita coisa, né? Porque é um celular um pouco obsoleto, então não me dá muita ferramenta. Eu prefiro o computador. Então, para hoje, assim, vocês conseguiram desenvolver as redações que eu havia pedido? Sim, professora, só estou esperando a senhora mandar corrigido. Então, Tayla, é aquilo que eu falei para você. Meu computador é ocupado por 3 pessoas, e uma das 3 fica o dia inteiro nela. Ah, E eu preciso dele para corrigir. Porém, como eu te disse, meu celular é obsoleto, mas eu já vou dar uma explanada aqui para você. Ô, Ali, ô, a Fer... sua está muito boa, né, com um pensamento legal, porém, ela não está estruturada para uma redação Enem, né? Ela não está concordando com o que pede ali, porém, está bem escrito. Mas tem alguns erros ortográficos, eu acredito que se você fez pelo celular, não sei, acontece mesmo até comigo, né? Acontece da palavra, você escrever uma, o corretor mandar outra lá. Então, tem alguns erros ortográficos. Eu não gosto de chamar de erro ortográfico, né? Eu digo que é inadequação, mas tem algumas coisas assim. A outra que eu pedi, vocês conseguiram fazer? Oi? qual? Qual? Uma aula eu pedi uma outra. Eu pedi da vacina e a da mulher, né? Eu só Ah, da recebi. mulher. Hã? Da mulher eu já fiz também. Mas você chegou a me mandar? Não recebi. Mandei. Mandou pelo WhatsApp mesmo? Isso. Ô, Fernanda, eu ainda não encaminhei, mas eu vou estar encaminhando para você. Então, por que eu preciso que vocês façam esse encaminhamento? Para eu poder ver como está a escrita de vocês, para eu poder orientar de forma que seja mais concisa, né? Mais clara, a partir daquilo que vocês me passam. Então, assim, erros ortográficos, o não uso da norma culta, tudo isso interfere, né, na redação. E a redação é onde pegar a maior nota, né, Fernanda? Então, é por isso que eu quero fazer um negócio legal, por isso que eu pedi a troca de horário de dia, porque eu quero dar uma aula de qualidade para vocês. Infelizmente, pelo celular, eu não tenho as ferramentas necessárias. Pelo computador eu já consegui. Então, apesar que todas as suas aulas anteriores eu achei muito legal, muita informação que eu não tinha conhecimento, para mim foi muito importante para eu aderir, né, mais conhecimento. Que bom. Né? Fico feliz que tenha ajudado de alguma maneira. Porém, quando a gente consegue interagir, né, usando uma lousa, né, é muito mais fácil. Eu vou descer um pouquinho aqui, mas eu estou com vocês. Eu só vou abrir a garagem. Fica em paz. Porque eu fui levar minha menina na faculdade, que agora está voltando aos poucos, né? E como eu disse, o computador, a outra pessoa que poderia levá-la está no computador. Mas hoje vai dar para dar uma explanada bem legal na questão da formatação da redação.
vocês vão conseguir. E aí eu gostaria que vocês anotassem as coisas que eu vou passar para vocês hoje, e que é importante que vocês tenham isso. Eu vou colocar algumas frases para começo de introdução, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco perdida. Nossa, mas como que eu vou começar a introdução, né? Eu começo por onde? Tenho pensamento, mas não sabe por onde começar. Bom, agora eu estou em casa, fica mais fácil. Opa! Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte: nunca, nunca, jamais, em tempo algum, apesar de que alguns temas correm para isso, que nós, né, sempre vai cair em cima do governo, o próprio tema, o tema em si nunca vai trazer um tema fora do Brasil, tá? E nem um tema político. Então, os temas costumam ser totalmente nacional e eles fogem da política, justamente para que não haja, para que não se fale mal, né? A gente pode colocar que o governo poderia dar mais alguma coisa, enfim, mas o não. Ai, meu filho que está ali, nossa senhora, lembrou tudo. Mas não falar, eles não colocariam um tema como a CPI da Covid, por exemplo, né? Porque seria falar mal do governo. Então, eles colocariam alguma coisa como tema ambiental, tema social, né? Mas do cidadania, mas meio ambiente, não. Sempre temas sociais, na maioria das vezes, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, Só tá, Sim, só tá a Tayla e a Evelyn, sim. só, né? Ô, Luquinho, sim. chama o povo, Luquinho. Então, vamos lá. Na introdução, o que que vocês colocariam na introdução? Eles dão 3 textos, né? Às vezes alguns textos longos na questão do texto base para ajuda. Então, já na introdução é a apresentação do tema, ou seja, a apresentação da sua tese, né? Mas como você vai começar isso, né? Porque às vezes a gente tem lá todo um pensamento elaborado, mas na hora de colocar no papel, que foi o que muitos falaram para mim, na hora de colocar no papel fica bem difícil, né? Porque, eu não consigo colocar, como é que eu vou começar? Então, as dicas que eu vou dar agora para vocês, eu gostaria que vocês anotassem, porque vocês podem começar o pensamento de vocês a passar para o papel dessa maneira, né? Então, lá, vocês podem fazer uma referência, né, ao passado, seria uma alusão histórica. Então, vamos lá vamos ao tema da mulher, né? Pode vir assim, nunca começar assim, nos primórdios, porque isso é clichê, né? Quase todo mundo fala, e aí o corretor vai ver aquilo, nossa, já entrou num clichê, já não vai ser uma redação muito boa, né? Então, evitar os clichês, assim. Depois eu vou passar alguns que eu até anotei aqui. Quando a gente faz referência ao passado, né? Poderia começar assim, ó. E nunca também antigamente, tarará, tarará, né? Nunca. Coloca assim, hoje no Brasil acontece isso e isso, porém, na Grécia Antiga ou na Roma,
também acontecia. Você fez aí uma comparação, né? Falando, usando a história. E também pode ser colocado, você pode citar algo que aconteceu na história que possa colocar o seu pensamento logo em seguida, desde que essa citação corrobore com aquilo que você pensa, né? Então, assim, vamos lá. No desenvolvimento, sempre você vai pôr o quê? Você vai começar com o seu ponto de vista sobre aquele tema, se é a favor ou contra, né? Não, você não é necessariamente se é a favor, se é contra. Mas geralmente os temas no Enem, geralmente eles fazem com que nós sejamos contra aquilo que está sendo posto. E aí, quando você faz o seu desenvolvimento, você já faz o seu desenvolvimento pensando já na sua conclusão, né? Já como você vai dar a solução para aquele problema. E aí, você fala, nossa, professora, mas como que eu vou começar o meu desenvolvimento? Procura fazer pergunta, né? Você tem o tema lá, o feminino. Bruno, tudo certinho, Bruno? O Bruno entrou, não quer falar, tá mudinho. Então, vamos lá. Vou continuar aqui o meu pensamento. Até aí, tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Não. Tá ficando claro, Taila? Tá dando para entender? Sim, prof. Então, Tá tá, sim. então tá, beleza. Ah, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, quando você vai fazer o seu desenvolvimento, o legal é perguntar o porquê, né? Você faz uma pergunta para aquele tema. A partir daquela pergunta, você vai desenvolver o porquê está acontecendo aquilo. Então, assim, o tema ele vai ser apresentado como um problema. Então, você vai argumentar. O que é argumentar? É você perguntar os porquês daquilo. Então, quando você tem em mente os porquês, você tem as perguntas para aquele problema, vamos dizer assim, dentro do tema, você vai dar as suas respostas, a sua opinião. A partir daí, pronto, você tem o seu desenvolvimento. Deu para entender a minha linha de raciocínio? Sim. Então, tá. Sim. Lembrando que o desenvolvimento ele vai de 2 a 3 parágrafos. Porém, eu aconselho fazer até dois, né? Às vezes passa um pouquinho, mas o ideal seriam dois, né? Eu até havia falado em aulas passadas que daria até três, mas aí pode ser que quando você aumenta um pouquinho isso, de repente você descamba a escrever e esquece um pouco, né? Vai em cima ali e passa até de dois, de três, e aí acaba prejudicando. Então, fixa em 2 parágrafos, tá? Fernanda, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Fala que a gente tem que fazer 30 linhas, né? Aí tem que obedecer essas 30 linhas, né, da redação, não pode fazer menos, né? Então, necessariamente, eles pedem 30, mas você pode até ter 8 linhas de escrita. Mas em 8 linhas, será que você consegue expor tudo aquilo que você, toda a sua opinião a respeito do tema? Né? Geralmente não, Não. né? Então, assim, você não precisa escrever necessariamente as 30, mas se você chegar a umas 15, 16, 20, já está ótimo, desde que você tenha desenvolvido o tema segundo aquilo que eles pedem, né? Com todas as competências, tá bom? Mas não é necessário ter as 30 linhas, né? 30 linhas não é obrigatório, é até 30, né? Nossa.
Ficou. Eu pensei, Fernanda, que tinha que fazer as 30. Agora esclareceu para mim. Nossa, eu pensei que tinha que fazer 30 linhas, entendeu? Não, não é obrigado a ter as 30 linhas. Você pode fazer Ah, 30, entendeu? Começou, maravilha. eles fazem a leitura até 8 linhas. Se você for pensar bem, ó, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, mais dois ou um de conclusão, dá por aí, de 8 a 10, né? Dependendo de como você vai colocar a sua opinião. Porém, dependendo do tema, às vezes tem é uma coisa tão extensa que às vezes a gente chega às 30 linhas, lá na hora do rascunho, e Sim. quando a gente passar para o papel, a gente tenta até diminuir alguma coisa e tal, mas no rascunho a gente até passa das 30 linhas. Aí, quando a gente vai passar lá para a folha, né, de redação mesmo, às vezes a gente vai diminuindo. Eu digo isso porque eu participo de concursos e às vezes acontece isso comigo, de eu ter a redação lá é 30 linhas. Nossa, putz, escrevi 40. Na hora que eu vou passar lá, eu tento dar uma diminuída, eu mesmo faço um resumo daquilo que eu escrevi, para dar as 30 linhas, mas não é obrigatório ter as 30. Porém, você não vai conseguir fazer um bom texto com 8, 10 linhas, né? Então, a 30 é o ideal, assim, o canal para ter uma redação chique. A partir dos problemas que você vê ali, aí é onde você vai colocar o seu ponto de vista, né? Você vai dar respostas às perguntas que você fez. Por exemplo, ó, a falta de água é um problema no sertão, né? Vamos falar lá da falta d'água no Brasil, em algumas regiões brasileiras. Então, a falta d'água a gente sabe que é um problema, né? E aí você vai colocar o seu ponto de vista fazendo a sua pergunta. Por que é um problema? É aí que você vai começar a sua argumentação, né? E na argumentação é necessário, é preciso que você convença, né, o outro que o seu ponto de vista está certo. Então, o argumento, o desenvolvimento ali nada mais é que um convencimento, né? Você vai ter que convencer, persuadir o leitor, né? Argumentando com ele. Então, você vai ter que apresentar os seus argumentos já indicando, né? Já empurrando esse argumento já para a conclusão, até para não fugir do tema, né? Porque quando a gente começa o desenvolvimento, às vezes a gente pode fugir um pouco do tema, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. A falta de água é um problema em algumas regiões brasileiras. Aí você pega e começa assim, né? Devido a, a problemas governamentais, há muita falta de água em algumas regiões, e essa água não é tratada, enfim. Aí, o que que aconteceu? Você está falando da falta d'água, de repente você fala que a água não é tratada. Poxa, mas se falta água, né? Como que essa água vai chegar lá? Já está tratada, não tem tratamento. Então, tem uma série de motivos aí que você tem que prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está escrevendo, para não fugir do tema. Porque fugir do tema já perde ponto aí, né? Deixa eu ver outra coisa que eu... Então, apresente a proposta de intervenção, que é a solução. A partir do momento que você começa o seu desenvolvimento e você já vai caminhando para a conclusão, né, para que você possa concluir, você já vai dando a proposta de intervenção, a sua solução, né? E a conclusão, ela não pode ter um ar subjetivo, né? Você não pode ficar em cima do muro na sua conclusão. É preciso, exemplo, por exemplo, assim, ó, é preciso conscientizar as pessoas, né? Mas conscientizar sobre o quê? O que que você quer que elas sejam conscientizadas? Para isso, você tem que quê?
explicar qual prática vai ser usada para essa conscientização. Não adianta você falar assim, olha, vamos conscientizar o ser humano, as pessoas, né, a população, para conservar o meio ambiente. Mas aí, conservar o meio ambiente como? Como você vai mostrar que é possível conservar o meio ambiente? Entendeu? Tá claro até aí? Tem alguma dúvida até aí? Precisa perguntar? Não. Tá bom, entendimento. Tá de boinha? Sim. Então, daí vem a questão. Eu fiz umas anotações bem malucas aqui, gente. Se vocês vissem, que eu vou pensando as coisas antes da aula, daí eu falei, gente. Então vamos lá. Pensando na questão da conscientização, né, de como você vai dar a sua solução, você tem que ter uma solução clara e ela, como eu já disse, não pode ser subjetiva. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, eu vou dar solução para tal coisa, mas aí eu falo, tem, como eu disse antes, conscientizar a população. Mas como você vai conscientizar? Não basta colocar lá, vamos conscientizar a pessoa para preservar o meio ambiente. Tem que dizer como você vai fazer isso, né? E também deve ser algo possível, né? Alguma ação que seja possível, tanto para um quanto para outro. Se você vai colocar lá que essa conscientização tem que partir do governo, você tem que dar uma solução possível para que o governo faça essa conscientização, né? Não pode ser alguma coisa utópica, alguma coisa assim, mirabolante. Não, tem que ser alguma coisa que seja possível ser concretizada, tá? É inerente colocar sempre dois agentes, tá, na sua proposta. Como assim, professora, dois agentes? Dois trabalhos síncronos, eu vou explicar como. Para que essa intervenção seja bem elaborada, é necessário que haja um trabalho da sociedade junto com o governo. Porque não adianta o governo fazer, criar leis, criar projetos, se a sociedade também não colaborar, né? Então, se eu vou intervir vou dar uma intervenção na minha conclusão para a solução desse problema, quando eu coloco dois agentes para essa solução, a minha redação vai lá em cima. Eu já consigo aí uns 700 de novo, entendeu? Por quê? Eu estou mostrando que dois agentes podem juntos resolver um problema, resolver esse problema a partir da solução que eu estou dando. Ficou claro até aí? Sim, não? Sim. Dúvidas? Sim, Fernanda. Então, tá bom. Então, quando a gente fala que vai fazer dois trabalhos síncronos, pode ser a sociedade e o governo, pode ser o governo e o município, pode ser o estadual com o federal, enfim, sempre procura sempre envolver a sociedade, né, na sua intervenção, né? E procura também colocar dois agentes, nunca coloque um só, porque quando fica um só, né, tipo, só a sociedade tem que fazer alguma coisa, não, né? Nós não somos felizes sozinhos, digamos assim. Então, tem sempre um para ajudar o outro, né? Quando você coloca a prática de ação em dois focos, né, síncronos, que eles podem trabalhar juntos, isso aumenta bastante a nota na redação, tá? E aí eu te pergunto, como vocês acham que vocês vão ter condições de fazer uma boa redação?
Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Como vocês acham que vocês teriam? Eu estou explicando aqui como é que monta, qual é, né, toda a estrutura da redação, dando dicas de como deixar ela legal e tal. Mas e vocês? O que vocês acham que vocês devem fazer? Porque aqui é um, como eu disse, é um trabalho síncrono, é um trabalho a dois aqui, né? Eu explico, vocês aprendem, vocês vão concluir o negócio lá. Então, o que vocês acham que vocês precisam buscar para ter uma redação, além do que vocês estão aprendendo aqui, para ter uma redação nota 1000, vai? Eu acho que coerência no texto e informações, mas não tantas informações desnecessárias. É um aí. E você, Evelyn, o que você acha? Peraí, só um pouquinho. Enquanto a Evelyn espera ali, Bruno, o que que você acha? Para que você tenha um bom desempenho na redação. Aí, Brunão, isso mesmo, treinamento e ler muito. Eu, Fernanda, que nem você falou, ter um bom desenvolvimento, né? Criar Hum, solução, passar o meu ponto de vista sim. Então, mas e para você. respeitar os parágrafos, né? Os Sim, parágrafos. E também exato. ler bastante, né? Para ficar boa na escrita, né? Hum. E assim, é muito importante que vocês tenham, né, informações no âmbito nacional, né? Por quê? Como eu disse, não vai cair nada do Enem lá de fora, né? Todos os problemas que estão acontecendo lá fora no momento, por exemplo, né? Que nem teve o terremoto no Haiti, teve outras coisas lá, fora do Brasil. Não. A sua informação, lógico, a gente precisa saber o que acontece no mundo. Porém, o Enem, ele é em âmbito nacional. Então, todas as informações serão nacionais. Então, é É importante que importante vocês, você buscar o vendo conhecimento, né? isso, a Buscar o busca, conhecimento. isso é muito importante, tá? E um tema que recair sobre a política é mais difícil cair. Jamais. Pode ser que caia alguma coisa ou outra que não vá inferir em meter o pau no governo, né? Vamos ser bem chulo agora na expressão. O meter o pau no governo. Jamais eles vão dar um tema que caia sobre isso, né? E aí, vamos lá. Como eu começo a minha redação, professor? Eu tenho tudo na cabeça, mas eu não consigo colocar no papel. Como eu vou fazer isso? Agora é a hora que eu quero que vocês anotem, mas anotem assim com canetinha, com coisinhas coloridas para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Quando a gente escreve, a gente recorda com mais facilidade. Então, olha, claro que cada um pode começar como quiser, porém eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para começar a minha introdução, você pode fazer o quê? Uma problematização, né? Você já pode começar a sua introdução já colocando o problema ali, porém, não pode esquecer de que quando você começa com um problema, você já tem que dar a solução para esse problema específico com a qual você começou a sua introdução. Porque, vamos supor, eu começo lá com o problema de como conscientizar as pessoas para o meio ambiente, né? Para não prejudicar o meio ambiente. E chego lá na minha conclusão e falo sobre outra coisa, dou a solução para uma outra coisa, pronto, zerei a minha redação, né? Você pode também começar com uma alusão histórica, que foi o que eu havia dito mais antes, né? Pode começar também com uma pergunta, não esquecendo
que a resposta a essa pergunta tem que aparecer ao longo do texto, né? Então, você não pode deixar essa pergunta solta lá. Ah, como conscientizar as pessoas para a conservação do meio ambiente? Está lá a pergunta. Aí chega lá, eu leio o texto inteiro, não vi uma resposta a essa pergunta. Não pode deixá-la solta, não. Tem que ter a resposta à pergunta que você fez, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Se não houvesse a violência contra a mulher, né? Aí, no meio do meu texto, eu teria que ter uma resposta para isso. Haveria menos feminicídio e cairia o número de denúncias contra os homens nesse sentido. Pronto, no meio do texto apareceu lá a resposta à minha pergunta, né? Também você pode começar com uma comparação, né? Vamos dizer assim, vamos pensar aqui numa comparação, ó. No Japão não há violência contra as mulheres, como existe no Brasil. Aí você pode dizer por que que isso não acontece no Japão e já colocar isso como sua solução, meio que implícita, para que você possa colocar ela bem explícita na sua conclusão, né? E aí você também pode colocar assim: no Japão, a violência foi contida após tal prática. E aí essa prática pode ser usada aqui no Brasil, enfim, né? É só um exemplo. E no Brasil é cada vez maior a violência contra a mulher. Então, é mais ou menos por aí que a gente pode colocar esse tipo de pensamento, né? Ou então assim, ó, vamos pensar aqui. Hum, Ó, tal prática não é uma coisa atual, né? Pode ser, isso já vem desde muito tempo, na Grécia, na Idade Média. Então, você fez ali, começou com uma alusão histórica. Você pode citar ali um livro, um filme que você assistiu, desde que tenha conotação com o tema, né? Você não pode falar, citar lá o País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, se está falando de desmatamento, né? Alice no País das Maravilhas. Ai, no filme Alice no País das Maravilhas, Alice encolhe e consegue passar, não sei o quê. Aí chega, vai falar do real, aonde que isso entra no meu real? Então, não pode usar uma coisa da ficção que não seja real no Brasil, tá? Pode citar, pode fazer uma comparação, porém, tem que ser algo que dê realmente aquele impacto, que, olha, aconteceu na ficção, mas acontece aqui também no Brasil dessa maneira e há solução para resolver esse problema, né? Então, a comparação, você pode fazer uma comparação, né? Comparar, por exemplo, o que deu certo em outro país com relação ao tema e por que que no Brasil não dá. Até aí tá claro, tá joinha, eu tô muito rápido, não tá dando para vocês anotarem? Eu tô anotando, sim, tá dando sim. Tá. Mas de qualquer forma, depois eu vou, porque eu fiz isso aqui a caneta, depois eu vou passar bonitinho o, a limpo, bonitinho, e coloco para vocês em Word lá no Drive, tá bom? Ah, Sim. alguém ia falar alguma coisa? Eu disse tá bom, sim. Então tá. Então, você pode colocar assim também, fazer como uma análise, né? Uma análise de observação. Pode começar o tema assim. Ao analisar, né, o tema, por exemplo, ao analisar a questão ambiental no Brasil, pode começar desse jeito, né?
você vai colocar uma análise. Então, ao analisar, né, observa-se que, e coloca ali o seu pensamento. Já pode começar assim também, né? Vamos ver outra coisa que eu coloquei aqui. Hum. Vamos ver. Ah, gente, a questão do clichê, né? Eu vou colocar alguns aqui. Nos primórdios, né? Lá nos primórdios, antigamente, vê se hoje em dia, meu, não começa uma redação assim. Porque se você começar uma redação assim, o corretor, a banca que estiver lendo a sua redação, ela já vai, nossa, não tem conteúdo, não tem vocábulo, sabe? Eles já imaginam que você não tem vocábulo para dar continuidade ao desenvolvimento, à sua produção e chegar até a sua conclusão. Infelizmente, algumas bancas, quando chegam textos que já começam assim, nos primórdios, antigamente, eles tipo, dá lá um 200 para falar que não leu a sua redação, porém eles não leem, realmente, tá? Eu sei disso porque eu tenho colega minha, inclusive eu estou tentando ver se ela uma hora participa dessa reunião com a gente. Eu até estou para conversar com os meninos a respeito, para ver se ela consegue. Ela é da banca, né? Então, de repente, ela consegue dar umas dicas melhores aí. Vamos lá. Então, Fernanda, Ah, só pode. para concluir aqui, que ver se eu entendi, não colocar hoje em dia ou antigamente, né? Não, No, na introdução. não. E nem nos primórdios. Já se queima aí, você falou, né? Já se queima ali. Porque Tá aí a bom. banca, isso ela vai falar, puxa vida, eu não tenho nenhum vocabulário, entendeu? Não vai ter o vocábulo para fazer todo o desenvolvimento, uma estrutura legal, tá Tá bom? bom. Uhum. E aí você pode dividir o tema em dois olhares, né? Mas procura dividir o tema em dois olhares, mas nunca contrário. Então, assim, predominam no Brasil duas convicções sobre, deixa eu pensar aqui, sobre a inclusão, por exemplo, né? Vamos falar da inclusão. Então, predominam no Brasil duas convicções sobre a inclusão. E, erroneamente, mostra que deve ser enfrentada pelo governo e de que é obrigação da sociedade incluir. Você está mostrando dois olhares, porém, você está mostrando que os dois pensam da mesma forma, que não é só o governo que tem que fazer essa inclusão, porém, é toda uma sociedade em conjunto com o governo, tá? Quando você e colocar esses dois olhares é bem legal. Não colocar assim olhares diferentes sobre o mesmo tema, porque quando você coloca olhar olhar diferente no tema, você está se contradizendo, porque daí vão ter três olhares. Aquele que você está colocando do governo, o da sociedade, por exemplo, e o seu. Então, ali vai ficar uma coisa bem bagunçada e ninguém vai entender nada do que você está querendo colocar ali. Então, quando você colocar o tema, você pode colocar dois concordando ou duas opiniões diferentes, mas que uma delas vá de encontro, né? Vai de encontro, não, vá ao encontro. Quando vai uma dica aí, hein? Nunca escreva vá de encontro, porque se vai de encontro, vai bater, chocar. Mas se vai ao encontro, está indo conforme o seu pensamento,
Então, você pode dividir o tema em dois olhares? Sim, pode dividir, desde que um tenha uma convicção contrária, mas o segundo seja síncrono com aquilo que você pensa, com aquilo que você vai dar de solução, tá bom? Até aí ficou claro? Não, baguncei a cabecinha de vocês. Ficou claro. Então, tá bom. Você também pode fazer por começar a sua introdução por definição. E você pode entrar falando de um mito, por exemplo, né? Então, se você tiver um mito entre os povos que possa definir algo sobre o tema, você também pode colocar, tá? É possível fazer essa questão do mito, mas como é uma coisa muito esporádica, pode ser que não tenha o que combine, vai depender muito do tema. Mas é possível colocar, porém, nem todo tema pode aceitar a questão de definição. Também você pode começar com uma oposição, né? Seria parecido com a divisão, porém com dois olhares diferentes, tá? Desde a mesma coisa, está oposto os olhares, mas um deles tem que ser que dá. Peraí que tá fazendo barulho aqui também. Então, tem que dar credibilidade ao seu pensamento, tá bom? Como eu disse, a alusão histórica, né? Uma frase nominal. Isso é bem legal, gente. E assim, eu andei pesquisando algumas redações e quando usa a frase nominal, ela dá assim um baque no corretor, porque mostra que você tem conhecimento da, da, da língua culta, né? Então, assim, o que é uma frase nominal? Vocês já aprenderam isso em gramática, não? Oi? Sim, mas faz tempo, eu nem me recordo. Porque Tá, eu sou um pouquinho velhinha, eu tenho 31 anos, terminei o ensino médio faz mais de 10 anos. entendi. Mas nunca é tarde para voltar. O- é, então, mas Sim, sim, eu tô o querendo ser professora de criança, pedagoga. Eu não vou desistir, não. professor é isso mesmo. Então, se você não desista, viu? Porque uma hora eu até conto a minha história para vocês. Eu também voltei a estudar muito tarde. Tá? O Ah, eu Lucas, quero vir. um dia eu conto. Tá bom. Ou, sei lá, a gente pode fazer um vídeo só, o Clube da Luluzinha, daí eu conto para vocês. E, então, vamos voltar aqui. Quando você usa uma frase nominal, o que que é uma frase nominal? Aquela que não tem verbo, né? Então, você pode começar assim: é uma vergonha o que acontece no Brasil há décadas com as mulheres, apesar de todas as lutas para sua proteção. Então, quando eu digo é uma vergonha, eu estou usando ali uma frase nominal e estou dando sequência para minha explicação, né? Eu não posso lá colocar é uma vergonha e não colocar nada explicando por que que eu acho que isso é uma vergonha, tá bom? Isso é usar o uso de uma frase nominal, tá? Também posso começar com uma adjetivação. Deixa eu ver, eu escrevo as coisas, depois nem eu entendo. Ó, equivocada e pouco racional. Esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional inclusiva no Brasil. Deu para entender aí a linha de raciocínio? Eu adjetivei, né, a política educacional brasileira e usando aí dois adjetivos e dei explicação por que eu acho equivocada e pouco racional, tá bom?
alguém me perguntou, acho que foi o Vitor, em aulas anteriores, a questão da citação, e eu disse que eu ia perguntar. Inclusive, eu perguntei para essa amiga minha, que ela é da banca, e ela me disse o seguinte, que ela faz correção, né, de redação. Ela me disse o seguinte, com relação à citação, que ela pode sim entrar na introdução ou dentro da conclusão, e ela pode ser direta e indireta. Porém, eu não começo a minha redação com uma citação direta, mas com uma citação indireta. Aí eu posso entrar com uma citação indireta, que é quando eu parafraseio o pensamento daquele autor, ou daquele pensador, tá bom? Ficou clarinho até aí? Não, ficou escuro? Oi. Tayla, Bruno, Sim. a Evelyn. Bruno, tá tudo certinho? Tá entendendo? Tá muito rápido? Tayla? Tô entendendo sim. Ai, que belezinho, Bruno. Claro como água. Que bom, gente. Vocês estão conseguindo me entender. Então, vamos lá. Na situação direta, eu uso a fala do autor, né? Então, vamos pegar aqui, deixa eu pensar, uma aqui que eu anotei, ó. As pessoas não acreditam, que a vacina que eu peguei, não, tá? Eu inventei uma aqui. As pessoas não acreditam mais que a vacina pode curar. Essa fala de João Batista, então eu estou dizendo que foi a fala de João Batista, né? Jornalista de algum jornal aí, sobre a recusa da vacina no Brasil. Aí, a partir disso, eu vou começar a discorrer sobre o tema, né? E para isso, eu tenho que saber exatamente quem falou e falar exatamente igual, quando eu vou fazer uma citação direta, né? Aqui eu coloquei um exemplo aqui as pessoas não acreditam, mas opa, caí aqui. Essa pessoa não existe, né? Eu inventei esse João Batista aqui. Quando eu vou usar a indireta, né? Eu uso a fala parafraseando para validar o meu pensamento, né? Mas aí, lógico, eu vou colocar o nome do autor, né? Eu parafraseei, então eu vou colocar assim, ó, segundo fulano de tal, e eu vou parafrasear o que ele falou lá. Tá? Isso demonstra que vocês têm conhecimento, né? Que vocês têm saberes diferentes e conhecimento de mundo. Então, isso é o que vai fazer da redação de vocês uma redação apta a uma redação nota 1000. Eu acredito piamente que vocês são capazes e podem realmente, depois que vocês fizerem essa prova, sair o resultado, vocês entrarem em contato comigo, com o pessoal do cursinho e falar, olha, deu certo, eu tirei a nota 1000. Olá, tudo bom? Eu esqueci o seu nome. Eu sei que você é um dos organizadores do cursinho, mas eu esqueci o seu nome. Você poderia me... Oi, eu sou o Daniel. Ah, é, o Daniel. Olha aqui. Eu falei, eu tô aqui, né, pensando, Daniel, João, Daniel, mas aí, né, falei, melhor perguntar que vai que eu chamo o menino de João e não é João nada, é Daniel. Gente, então, é isso, assim, hoje foi, eu espero que vocês tenham anotado, depois eu não vou ser mal educada, agora eu vou pôr a câmera aqui, porque como eu estava tão bagunçada, né, vou colocar aqui agora para poder dar um tchauzinho para você. Aí. Oh. Então, eu espero que vocês tenham anotado tudinho. Qualquer dúvida que vocês não tenham conseguido anotar, manda no WhatsApp, eu mando para vocês, tá bom? Mas eu vou digitar isso bonitinho e enviar para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Fernanda? Ok, obrigada, Fê. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Amém. Daniel. Tchau. Tchau, tchau.